E aí, meu povo, tudo tranquilo? Já faz um tempinho, não faz? Pois é, que aconteceu aí um bocado de coisa, umas coisinhas, umas pesquisas, umas análises, e eu vou dizer para vocês, nós estamos crescendo, o Brasil, o mundo está caminhando para um desenvolvimento fantástico, mas também nós vamos ter aí alguns problemas, né? Eu chamo de problemas de adaptação, mas mais na frente eu vou tratar sobre isso aqui com vocês. Enquanto isso não acontece, eu estou organizando o conteúdo dos canais, inclusive as novas plataformas que vão entrar e etc. Isso aí demanda um certo tempo, porque exige estudo, porque exige organização de conteúdo e tal e etc. Mas vamos aqui falar novamente sobre previdência, inclusive o que é ridículo no fato brasileiro, né? Porque os brasileiros eles não levam em consideração coisas óbvias, né? Inclusive o pessoal não segue o básico, quer seguir o dinheiro, né? Para onde está seguindo. Mais uma vez o comportamento ovino, né? Comportamento digno de ovelhas, que inclusive eu conheço a fonte, né? De onde vem tanto ovelhismo, né? Por que o ser humano ele tem essa tendência? O ser humano, assim, entre aspas, brasileiros, né? Porque o ser humano responde a estímulos, nós sabemos disso. Mas as pessoas costumam negar isso, né? Mas fazer o quê? Então, a Previdência, veja bem que situação. O povo brasileiro começa a discutir a questão da Previdência, mas não discute, por exemplo, como anda a Previdência no alto escalão, como anda a Previdência, por exemplo, com relação ao Senado, como eles se aposentam, como eles vivem, e os suplentes, né? O que acontece? Então são questões assim simples e as pessoas às vezes deixam de observar e às vezes deixam para olhar. Porque as pessoas simplesmente aceitam, elas têm aquela coisa de dizer que as coisas são assim e aceitam de braços cruzados. E não é assim. Né? As pessoas têm que entender que essa passividade não existe e que as coisas não ficam por isso mesmo. Existe essa questão de ter-se postura, de ter-se comportamento para se rebater o que é ruim. E essa questão da previdência, por exemplo, é uma coisa gravíssima para todo o povo brasileiro, porque o povo brasileiro não está entendendo que, mais uma vez, está sendo-lhe removido vantagens, inclusive vantagens da qual eles mesmos são os próprios geradores de riqueza. Né? Quem gera riqueza não são políticos nem nada, é o próprio povo, mas é daqui explicar para as pessoas como o Estado ele é nocivo e que ele precisa ser reduzido a qualquer custo, né? Tem gente que idolatra. Inclusive, tem gente que idolatra e usa de forma maliciosa funcionários públicos, né? Coloca para fazer péssimos serviços, né? Digamos assim. Só esquecem que depois, quando a coisa chegar no nível, porque tem coisas que acontecem que não tem mais retorno. Né? Então, quando a coisa chega às vezes no nível que não tem volta, e aí vai chegar-se a causa do problema. Né? Todo mundo descobre que no final foi manipulado e aí a coisa começa a esquentar. Porque a vida é assim, gente. É uma coisa que é importante, que o povo tem que entender, que logo logo nós vamos ter que discutir novamente a questão da terceirização e a questão dos funcionários públicos. E os funcionários públicos eles não fizeram o que nós podemos dizer o dever de casa, que é de fazer o trabalho muitas vezes direito. A grande maioria, infelizmente, inclusive fez abusos do cargo, né? Favoreceu os amigos e tal, e etc. E isso aí vai ser um dos argumentos fortes da terceirização. Mas, por outro lado, a terceirização também tem seus problemas. Então, isso é um assunto que nós vamos discutir logo logo. Agora, continuando aqui essa questão da previdência, que eu não poderia deixar de falar dessa questão do funcionalismo público, que ela também entra de certa forma. A previdência, vocês têm que entender que o seguinte, hoje o desemprego em questões assim de realidade ultrapassa muito os números relatados pelo governo. A gente sabe disso olhando na rua, né? Você sai na rua, você vê como é que a coisa está complicada. São lojas com alugas e tal, etc. Bancos fechando, fazendo remanejamento de pessoas, ou seja, diminuição de agências. E você vê várias empresas fazendo os remanejamentos, né, e demitindo muito. Então, os escritórios, por exemplo, de advocacia da área trabalhista estão com muito trabalho agora, porque exatamente está tendo problema um atrás do outro nesse sentido. E outra coisa ligada à questão do desemprego e previdência,
O orçamento doméstico da maioria das famílias brasileiras se compõe da Previdência, se compõe de membros aposentados. E essas pessoas agora, a sua geração, por exemplo, a geração dos que vão viver mais à frente, ela vai ter esse problema de lidar com isso, porque não vai existir essa renda familiar daqui a alguns anos. Não vai ser possível de acordo com o que está sendo feito na Previdência. Então, uma das coisas que o brasileiro tem que fazer é, primeiro, começar a não ver essa classe política como superior. E segundo ponto é começar a pensar o futuro, porque tem muita coisa para acontecer. Nós estamos falando só de previdência, mas tem muita coisa aí a caminho. E outra coisa que precisa se entender é que enquanto isso aqui for curral eleitoral e as pessoas aceitarem que as coisas sejam como são, vocês vão ser tratados como ovelhas eternamente. Né? Então, mas no Brasil as raízes da corrupção estão profundas, é um negócio complicado porque você vê que as pessoas muitas vezes são imundas, são complicadas, então é difícil, as pessoas boas pagam por causa desse tipo de lixo que compõe a sociedade, mas a gente continua lutando, né? Para isso que a gente vive. Porque as pessoas no Brasil, infelizmente, as pessoas deixam de valorizar o essencial para valorizar o superficial. Ou seja, em vez de valorizar, por exemplo, a comida na mesa, valorizam um perfume. Por aí vai. Então, essa é um curto relato aqui, um curto papo sobre esse assunto de previdência que trataremos mais à frente, provavelmente. Então, até mais e a gente se vê.